Boa tarde, pessoal. Prazer também estar aqui com vocês. Como o Diego falou, eu vou conversar com vocês sobre as verbas da educação, porque eu achei importante a gente começar com esse tema, sobre alfabetização infantil, educação das relações étnico-raciais e as metas do Plano Estadual de Educação. A verba da educação foi escolhido como primeiro tema para apresentar para vocês, porque é um tema um pouco complexo para quem está chegando na gestão. A educação tem vários programas, tem várias fontes de financiamento e inicialmente pode ficar um pouco confuso. E aí eu pensei em trazer para vocês algumas peculiaridades do que pode aplicar, onde aplicar, o percentual, porque a educação é cheio dessas vinculações. Então, para que não haja erro ao longo da gestão, eu quis trazer um breve resumo sobre tudo isso. É um assuntozinho bem complexo, por isso que eu escolhi para fazer logo, porque os outros são mais simples para a gente conversar, são mais fluidos, mas a verba da educação é um pouquinho truncada. Eu peço que vocês tenham paciência com o tema, e eu vou começar falando das fontes de financiamento da educação. São 5 principais fontes. O mínimo constitucional, que você já conhece, que é os 25% de impostos e transferências que tem que ser aplicado na educação, lembrando que isso é o valor mínimo. Nós temos também o salário educação, que é uma contribuição social para financiar programas, projetos e ações. Temos o Fundeb, que é o tão conhecido, né, o principal fundo de financiamento da educação é o Fundeb, que é composto por uma cesta de impostos. Desses impostos que estão aí relacionados, se destaca 20% para compor o Fundeb, é um fundo estadual. E temos também as transferências obrigatórias e voluntárias. Nas obrigatórias, nós temos as transferências constitucionais e legais. As constitucionais são o Fundo de Participação do Estado, o Fundo de Participação do Município, a CID. Como exemplo de transferências legais, nós temos os programas administrados pelo FNDE, como o PENAT, para o transporte escolar, o PENAI, para a alimentação escolar, o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, entre vários outros. E no âmbito das transferências voluntárias, nós temos aquelas feitas com convênio, acordos, e aí são inúmeras, né? Impossível de relacionar. Por fim, em alguns estados e municípios que são produtores de petróleo e gás natural, eles são obrigados a aplicar 75% dessa arrecadação na educação. Para outros estados que não são produtores, como é o caso de Pernambuco, eles recebem um fundo especial do petróleo. E na aplicação desse fundo não há nenhuma vinculação para a educação. Pode ser aplicado na educação e pode ser aplicado em outras áreas. Em Pernambuco, por exemplo, o fundo especial do petróleo não é aplicado na educação, são feitas a aplicação em outras áreas e isso está tudo coberto pela legislação autorizada. Só se fosse produtor é que teria a vinculação dos 75%. Pessoal, falando um pouquinho sobre o salário educação, o que é que nós temos? O salário educação é uma contribuição social destacada da folha de pagamento das empresas que estão ligadas ao regime de previdência privada. Então, do montante da folha, 2,5% vai para o FNDE, que vai fazer a distribuição desse montante. Como é feita a distribuição? 10% fica no FNDE e 90% é distribuído entre União e municípios e estados. Então, como fica? A União fica com 30% desse valor e os estados e municípios com 60% a serem distribuídos de acordo com o número de matrículas. Então, vai ser distribuído proporcionalmente de acordo com a rede que o município ou o estado esteja atendendo. Peculiaridade do salário educação. Ele não entra no cômputo dos 25% do mínimo constitucional. Ele não pode ser usado para pagamento de pessoal, aposentadoria e pensões. Mas ele pode ser aplicado na educação especial. E por que eu coloquei isso aí? É porque na lei do salário educação diz que ele pode ser aplicado na educação especial se estiver vinculada ao ensino fundamental. Mas é uma lei antiga, e aí eu consultei um dos coordenadores do FNDE, e ele disse que eles aceitam o uso do salário educação para a educação especial em qualquer modalidade de ensino. Então é a peculiaridade que a gente precisa estar atento aí também no salário educação. E por fim, recentemente, no ano passado, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco autorizou o uso da verba de salário educação com pagamentos de merenda e fardamento, através do acórdão TC número 1364, que foi de 2024. Lembrando que esse gasto de merenda e fardamento não entra no cômputo dos 25%, como toda a verba do salário educação. Ok, pessoal? Mas a gente vai se detalhar mesmo no Fundeb, que é o principal fundo, é o maior recurso que o município recebe para financiamento,
E eu trouxe essa imagem só para vocês terem ideia do que a mudança com o novo Fundeb, que já não é mais nem tão novo, trouxe. Antes, no modelo anterior, apenas os estados do Norte e Nordeste, basicamente, que ganhavam esse complemento da União, na medida que ele não atingisse esse nome que tem aí, Valor Anual Mínimo Fundeb. Esse VAF mínimo, ele é calculado todos os anos pelo INEP, pelo FNDE, e é publicado uma portaria que comunica qual é o valor mínimo nacional, o valor mínimo por estado e o valor mínimo por aluno. Então, qual é a lógica? Se um ente federativo não atinge o valor mínimo por aluno, ele pode vir a receber uma complementação da União. No caso do VAF, que a gente vai ver daqui a pouquinho, só os estados. Mas no caso do VAT, que é esse valor que está em 8 mil, né, agora para 2025, ele engloba todas as receitas da educação, aquelas que eu falei, salário, educação, royalties, transferência, computa tudo e dá um valor mínimo nacional, que é a referência para estados e municípios receberem ou não a complementação. Então, antes, um estado que fosse rico, não precisasse da complementação VAF, o município dele também não poderia receber nenhum outro tipo de complementação, ainda que não tivesse atingido o mínimo nacional. Com o novo Fundeb, pela imagem que vocês veem aí, mesmo estados que não precisam de complementação, que a gente chama de estados ricos, mas que tem um município que não conseguiu atingir o mínimo, que é um município pobre, ele vai poder receber a complementação VAT. É a única que o município pode receber em termos de complementação pelo valor mínimo. As 3 complementações do Fundeb são essas 3 que estão aí na tela para vocês. VAF, que é o valor anual aluno Fundeb, que é um valor fixo de 10%, que equivale ao Fundeb anterior, só vai para estados. Feita a distribuição da complementação da União para os estados que não atingiram o valor mínimo nacional, que para 2025 está 5.447, é feito um novo levantamento, agregando as demais receitas da educação, como eu falei, e faz-se a complementação VAT. Essa complementação VAT, que vai ser em 2026 de 10,5%, e esse ano está em 9%, porque foi uma escala progressiva, ela vai para estados e municípios. E ela tem uma série de peculiaridades que a gente vai falar também um pouquinho lá na frente. E a terceira complementação da União é a complementação VAR, é a complementação por valor anual aluno resultado. Essa é uma complementação que independe dos valores mínimos, se foram atingidos ou não, ela vem de acordo com o resultado, como está escrito aí. E por ela possuir uma série de peculiaridades, a gente vai falar um pouquinho dela mais na frente. Certo, pessoal? Eu acho que a grande dúvida do Fundeb é o pode e não pode. Em que eu posso aplicar o recurso do Fundeb? Porque como é uma verba carimbada, ela tem várias vinculações e subvinculações. Então eu trouxe para vocês aqui um universo geral para a gente ter uma ideia de como pode ser aplicado o Fundeb. Eu espero que ajude vocês, apesar de não entrar no detalhe. Mas a ideia é a seguinte: você tem um núcleo de ensino aí no centro da figura, onde tem aí esse nomezinho 70%. O núcleo de ensino tem ao redor uma série de profissionais da educação, que antes era só do magistério, mas agora todos os profissionais de educação ligados diretamente ao processo de ensino e aprendizagem da escola podem receber. Aí você pergunta, tem uma gerência regional de educação, pode ser, os funcionários, os servidores podem ser pagos com recurso do Fundeb? Pode, desde que não sejam funcionários terceirizados. Se ele for de quadro de pessoal do estado ou do município, pode receber sim. O secretário de educação, que é um servidor que está distante desse núcleo de ensino, pode? Pode sim, porque as ações do secretário de educação vai ter impacto direto sobre o núcleo de aprendizagem. Isso é o que pode ser gasto com os 70% do Fundeb. E o que a gente faz com os 30% no máximo, né, já que os 70% é no mínimo, o que faz com os 30% no máximo do recurso do Fundeb? Em que eu posso gastar? Pense assim em linhas gerais. Você pode gastar com todas as outras despesas que estão dentro dos muros da escola. Então, material escolar, pagamento de conta de energia, de luz, internet, mobiliário, transporte escolar, os profissionais de psicologia, de serviço social, que a princípio seria pago pelo 70%, mudou e está agora dentro do núcleo de 30%, também pode ser pago com recurso do Fundeb, pode ser pago uma construção de escola, pode ser pago uma reforma de escola. Então, pense assim, tudo que é dentro da escola, eu posso usar o recurso do Fundeb, com essas peculiaridades.
Pessoal, isso é um assunto muito extenso. Não daria jamais para a gente abordar aqui nesse momento. Mas eu deixei aí para vocês o QR Code do curso da Escola de Contas, onde fala detalhadamente do funcionamento do Fundeb. Tem tanto pode e não pode do Fundeb, como tem os sistemas que vocês podem usar, todas as vinculações, subvinculações, todos os detalhes do Fundeb estão nesse curso. Então, eu sugiro que quem vai trabalhar com ele acesse o curso, esteja lá, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente. Eu vou deixar meu contato no final da apresentação e vocês podem estar aí tirando alguma dúvida. Lembrando o seguinte, se for uma dúvida sistemática, tem uma despesa que não está no curso, não foi falado, não encontrei, faça uma consulta formal ao Tribunal de Contas. É ele que tem a competência para informar se vai aceitar ou não aquela despesa como despesa custeada pelo Fundeb de acordo com a legislação. Então, se for algo num valor alto, uma despesa que não está abordada em nenhum assunto desse, porque seria praticamente impossível abordar todo tipo de despesa. Então, faça uma consulta formal ao Tribunal de Contas, que ele se posicione e já vira jurisprudência para os demais municípios. Ok, pessoal? Continuando aí nas vinculações e subvinculações do Fundeb, a gente tem o seguinte: para os municípios que receberem a complementação VAT, é necessário que 15% desse valor seja aplicado em despesas de capital, ok? E 50% da complementação VAT precisa ser empregada em educação infantil, dando esse foco, nesse início da jornada do aluno na educação infantil. Então, essas são duas subvinculações importantes de serem observadas na administração dos recursos do município, ok, pessoal? Vale lembrar o seguinte: as subvinculações do VAT, que são essas que eu estou falando para vocês nessa tela, e do VAR, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, não entram na base de cálculo dos 70% mínimos a gastar com profissionais de educação. Então, quando vocês forem pensar quanto que meu município tem que gastar de 70% até onde, a gente sabe que é um valor mínimo, mas, poxa, quanto que eu tenho que aplicar no mínimo? Tire as subvinculações do VAT, tire o recurso que foi recebido como VAR por resultado, e aí sim você vai ter a sua base de cálculo para os 70% no mínimo com profissionais de educação. Pessoal, lembrando outra coisa também, os recursos do Fundeb, em regra, tem que ser aplicado no exercício de recebimento. Qual é a exceção? 10% deles pode ser aplicado até abril do ano seguinte. Só isso. Não pode passar desse valor e o Fundeb tem que financiar ali a dinâmica do exercício para o qual ele é entregue ao município. Mas 10% pode ficar para o ano que vem, ok? A gente agora vai falar sobre a transparência dos recursos do Fundeb. Vou até tomar uma água, pessoal, um minuto. A gente vai falar agora das prestações de contas necessárias para a regularidade da fiscalização, do uso do controle social do Fundeb. Então, vamos lá. Mensalmente, o município precisa informar o CACS-Fundeb, que é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social. Todo mês, informa o quanto gastou, quanto recebeu e o quanto gastou com o Fundeb. E essa prestação de contas vai vir sempre com um parecer do CACS, apontando a regularidade ou não dos gastos do município. Então, para isso, gente, é muito importante que a prefeitura disponibilize no seu site um ícone de acesso aos conselhos municipais de educação, porque ali deve estar os relatórios, os pareceres do CACS e de outras atuações do Conselho Municipal de Educação. É importante que vocês forneçam a estrutura física necessária, uma sala, computador, carros para que eles façam diligência, a ajuda de custo necessária, enfim, tudo que a legislação exige, né, que o município apoie o Conselho Municipal de Educação, é importante que vocês estejam disponibilizando. Até porque esse tema entrou no plano de controle externo do Tribunal de Contas. Então, a gente vai estar acompanhando junto à nova gestão como está esse apoio ao controle social. Então, fica já aí a dica para vocês, tá certo? Além dessa prestação de contas mensal, o município precisa demonstrar dentro do sistema CIOP, que é o Sistema de Informações Orçamentárias do Orçamento Público em Educação, o relatório resumido da execução orçamentária com o demonstrativo das despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso tem que ser informado bimestralmente, pessoal. É de suma importância para dar transparência ao uso desses recursos do Fundeb. E anualmente, como vocês sabem, a prestação de contas do Fundeb tem que ser inserida junto com a prestação de contas do município, acompanhada do parecer do CACS Fundeb. Ok, pessoal? Lembrando de uma coisa bem chatinha, que ninguém gosta de lembrar, mas é importante a gente falar. Quando você não presta contas do recurso do Fundeb, ele gera penalidades.
para o gestor municipal, e no caso do CIOP, especificamente aquele acompanhamento bimestralmente, né, que é feito pelo CIOP, se o município não fizer, qual vai ser a consequência? Já está na lei, isso aí é inegociável, porque no Tribunal de Contas, né, pode variar uma multa, devolução de dano, depende da situação, mas no caso de inadimplência do CIOP, 3 penalidades já estão previstas em lei. Quais são? É a suspensão das transferências voluntárias. O município vai ficar impedido de receber. Vai ficar impedido de receber também a complementação VAT, caso ele faça jus. E também ele fica impedido de contratar empréstimo. Então, não informar os dados da prestação de contas do Fundeb no CIOP só gera dano e prejuízo para os municípios. Então, por isso que eu queria trazer para vocês, tá certo, gente? Para vocês ficarem bem atentos a isso. Vamos falar agora um pouquinho da complementação VAR, minha gente. Complementação VAR, como o próprio nome diz, ela vem de acordo com os resultados da educação. Então, visando a melhoria da educação, do desempenho como um todo, existem 3 alvos. A melhoria da gestão pública, da política pública da educação, a melhoria da aprendizagem do aluno com redução das desigualdades, isso é um ponto muito importante, a gente vai estar detalhando mais lá na frente, e a evolução dos indicadores de atendimento. Então, a gente vai estudar o que seria cada uma dessas coisas para saber o que é que o município tem que fazer para poder receber essa complementação VAR. Lembrando, pessoal, que essa complementação não é opcional. Ah, não, talvez eu faça, talvez eu não faça. Não. Você tem que perseguir esses indicadores, que a gente vai mostrar aqui agora, porque ao não fazer, você deixa de receber receita. E deixando de receber, você está renunciando à receita, que é um pré-requisito de penalidade para o gestor. Então, vocês não podem abrir mão de receita. Então, vocês têm que perseguir as condicionalidades, que eu vou falar aqui para vocês do VAR, e os indicadores dele. Então, eu quis apresentar para vocês saberem quais são, para poder colocar em prática, certo? Então, vamos lá. Condicionalidades do VAR para a melhoria da gestão. Primeiro ponto, gestão escolar. A seleção do gestor escolar precisa ser feita com critérios técnicos, com indicação da comunidade escolar, não mais aquela indicação política que acontecia muitas vezes no passado. Um outro ponto que precisa ser observado pelo município, vocês precisam colocar no mínimo 80% da sua rede, né, dos alunos da sua rede municipal, para fazer a prova do SAEB, porque esse é um outro critério para você receber a complementação VAR. Um outro item é a redução das desigualdades, que eu disse a vocês que a gente vai detalhar, mas só adiantando para vocês, é a redução da disparidade do aprendizado no nível socioeconômico, no nível étnico-racial e de desempenho mesmo entre as diversas faixas e peculiaridades do nosso estado. Outra condicionalidade do VAR é o regime de colaboração, que pela lei do Fundeb, ela diz que, no mínimo, o regime de colaboração teria que ser feito por meio de uma lei que transferisse os recursos do ICMS, que foi o chamado ICMS educacional, que repetiu um modelo que deu certo lá no Ceará. Deu tão certo que, a nível nacional, foi inserido na lei do Fundeb. Ok, pessoal? Mas a gente vai falar também do ICMS educacional um pouquinho mais na frente. E o último item que a gente precisa falar, mas não menos importante, é a adequação do currículo das escolas, do projeto político-pedagógico da escola, alinhado à BNCC. A Base Nacional Comum Curricular é a base de qualquer ensino, para qualquer matéria, para qualquer etapa de ensino. Então, dos requisitos para receber a complementação do VAR é esse currículo estar alinhado à BNCC. Ok? Vamos falar agora um pouquinho dos indicadores VAR, para a gente entender, porque na educação quase tudo é complexo. Veja, indicador VAR são 2, de atendimento, que tem a ver com a frequência à escola, e o indicador de aprendizagem, que tem a ver com o desenvolvimento mesmo, com o desempenho dos alunos nas provas de seleção, SAEP, SAEB. Então, um indicador é de atendimento, e a gente vai ver o que é isso, outro indicador é de aprendizagem. Guarda isso na mente e a gente vai detalhar cada um deles. Indicador VAR de atendimento. 2 índices. 1, melhoria da cobertura escolar. O que é isso? Oferta de vagas. A gente vai ver lá na frente, daqui a pouquinho, que uma das metas do PNE e do PEE, que é o Plano Estadual da Educação, é universalizar o atendimento de vagas para pré-escola, ensino fundamental, também no ensino médio, mas focando nesses 2, fundamental e infantil, porque é o âmbito prioritário do município. Então, o que o município precisa fazer para atingir ou melhorar esse índice de melhoria da cobertura? É busca ativa, pessoal. É ir atrás do aluno, onde ele está, chegar a todos, porque a gente sabe que tem alunos que têm problemas financeiros, familiares, geográficos para chegar na escola.
Então é importante que a escola ou o município monte estratégia para ir atrás desse aluno e poder viabilizar o acesso dele para a escola. O outro ponto, o outro índice que é contabilizado dentro desse atendimento do VAR é o índice de abandono escolar. Então, o que seria? É trazer o menino para a escola e manter o menino na escola, que é combater a evasão escolar. Então, essas são as duas posturas básicas que o município tem que ter para atender o indicador de atendimento na complementação VAR. Agora a gente vai olhar para o indicador de aprendizagem. Vamos lá por partes. Vamos olhar para o cantinho aqui azul. Índice de nível e de avanço do desempenho. O que é isso? Se o município tiver um nível muito bom de desempenho escolar, e onde é medido? No SAEB, no SAEP, tudo isso são provas que medem a proficiência do aluno. Então, se o município está num nível alto de proficiência, de desempenho na educação, na nota dos meninos, ele faz jus à complementação VAR. Ou, se ele está muito baixo, mas demonstrou um avanço muito grande, assim, talvez ele nem esteja num patamar muito bom, mas se ele evoluiu, ele também é premiado com a complementação VAR, atendendo essa condicionalidade 3, que a gente ainda está falando dela. Então, indicador de aprendizagem são 2, desempenho e equidade. E a equidade, eles olham para quê? Eles olham para o nível socioeconômico do aluno e ele olha para a etnia do aluno. Então, quando vocês estiverem ministrando uma política pública de ensino, de aprendizagem, de desempenho, pense o seguinte: todos os meus alunos do município, independente do nível econômico dele, independente da etnia dele, ele está tendo acesso, ele está acompanhando o conteúdo, excelente. Você está buscando equidade dentro do seu município. E esse também é um indicador que vai pontuar para você receber na complementação VAR. Eu fiz aqui um resumão, gente. Nessa tela tem muita informação, mas só para a gente saber o que é que vocês precisam fazer. O mouse vai. Olha, isso aqui, pessoal. Esse aqui é o seguinte, essa bolinha são aquelas condicionalidades. Eu trouxe só para vocês relembrarem. O que é que o município tem que fazer? Seleção de gestor por critério técnico, participação de 80%, redução das desigualdades, que a gente está aqui, nesse ladinho verde e azul, que é o indicador de aprendizagem, o regime de colaboração, que é pela lei do ICMS, que a gente vai falar em seguida, e a BNCC, né, o currículo aliado à BNCC. Fora essas 5, o que é que eu preciso fazer? Busca ativa, combate à evasão escolar, monitoramento do desempenho dos seus alunos, tanto para ele estar no nível bom, quanto avançar. Você pode ser premiado pelas duas situações, certo? E correr atrás também do desempenho dos alunos, independente do nível socioeconômico e do racial. Vocês têm que trabalhar para zerar essas desigualdades, porque é uma questão de justiça com seus alunos. Bom, pessoal, passado essa condicionalidade 3 da complementação do VAR, a gente vai falar da condicionalidade 4, que tem a ver com o ICMS educacional. Ou ICMS educação. Bom, pela lei do ICMS, como é que ela funciona? 100% arrecadado pelo Estado, 75% fica com o Estado, 25% vai para os municípios. Agora eu vou focar só nos 25% do município. Desses 25% do município, que vira 100%, né, para o município, 65% vai ser distribuído de acordo com as operações comerciais do município e 35% vai ser distribuído de acordo com lei estadual, isso aqui. Só que a lei do Fundeb não deixou esses 35 livre discricionariamente para o gestor distribuir. O que é que ele fez? Olha, dos 35% que você tem que distribuir, no mínimo 10% tem que ser distribuído de acordo com a melhoria da aprendizagem, olha aí de novo, com redução das desigualdades. É a melhoria da aprendizagem com equidade, minha gente, com equidade. Então essa é a norma geral, federal, para todos os estados observarem. O que aconteceu em Pernambuco? Em 2019, para obedecer à nova lei do Fundeb, o estado de Pernambuco, ele na verdade alterou a lei do ICMS, dizendo que a distribuição dele seria de forma escalonada e até o final do ciclo, que termina em 2026, o ICMS em Pernambuco será de 18%. Ou seja, em vez de ser no mínimo 10% de acordo com o desempenho da educação, será 18% de acordo com o desempenho do município. Esse ano a gente está em 16%, é o último ano da escala, estamos em 16% em Pernambuco, mas próximo ano estaremos no patamar máximo. O que
Por que eu trouxe isso para vocês, gente? Porque eu acho que o ICMS Educação é um pulo do gato para a gestão municipal. Por quê? Se você estiver bem na educação, você vai ter mais recursos, porque você não vai receber mais ICMS, você não vai receber a complementação VAR. A complementação VAR precisa ser aplicada na educação, sim. Mas o ICMS Educação não precisa ser aplicado, pessoal, em despesas da educação. Esse é o pulo do gato do ICMS Educacional. O município é livre para escolher qualquer área de interesse dele para aplicar o ICMS Educacional. Agora, para ele ter esse dinheiro para administrar onde ele quiser, a educação precisa estar bem. Esse foi o modelo que deu super certo no Ceará e está sendo replicado para o resto do país. E Pernambuco está também nessa linha de priorizar o desempenho da educação. Inclusive, na lei fala lá o seguinte, que nessa distribuição de ICMS vai ser visto o quê? Melhoria dos resultados de aprendizagem e equidade socioeconômico e racial. Então, esses são os critérios. Mas, para que Pernambuco pudesse distribuir o ICMS de maneira mais objetiva e mais técnica, foi elaborada uma lei em 2022, está aí o númerozinho da lei para vocês acessarem depois se quiserem, que criou uma fórmula para calcular o índice de desempenho da educação, que se chama de ID do município. O que é o ID do município? O ID do município, que é o índice de desempenho da educação, é composto pelo somatório, né, do desempenho da alfabetização na idade certa, está aí dizendo segundo ano, que é do fundamental. 30% vai ser distribuído de acordo com o desempenho e o desenvolvimento dos anos iniciais do ensino fundamental, até o 5º ano, e 10% do ICMS educacional em Pernambuco será distribuído de acordo com o desenvolvimento da educação nos anos finais, que vai até o 9º ano. Além da proficiência no SAEP e a evolução, aquilo que eu digo, ou você tem uma nota alta ou você está aumentando. Esses 2 critérios vai fazer com que você receba uma parcela maior de recursos. E a gente pode ver, pessoal, por essa fórmula, por esse critério objetivo que foi instituído por lei no estado de Pernambuco, que a alfabetização na idade certa é algo extremamente importante. Veja que 60% vai ser distribuído de acordo com o desenvolvimento da alfabetização na idade certa. E é por isso que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 2024, fez 2 trabalhos em cima de alfabetização na idade certa. Um foi o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Esse compromisso nacional, e o outro foi o ICA-TCE, que acho que a maioria também já conhece, mas a gente vai falar um de cada vez. Vamos falar logo do CNCA. O CNCA, que é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, ele, na verdade, participou. Eu preciso passar uma só, passei 2. Não queria essa. Bom, enfim. Pessoal, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada foi uma parceria que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco fez com o TCU e com o Instituto Rui Barbosa, que dele saiu um relatório com todo o retrato dos municípios a nível Brasil. Esse relatório está disponível na internet para quem tiver curiosidade para ver, e eles também desenvolveram um painel, onde você pode consultar a situação de todos os municípios do Brasil, inclusive estados e municípios. Então, nessa auditoria conjunta com o TCU, o Tribunal de Contas participou dela, contribuiu com esse relatório nacional e com o painel, mas o Tribunal de Contas também fez uma apuração com nossos municípios por meio de um questionário que foi enviado por eles, lá do Instituto Rui Barbosa, que é a Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas, elaborou um formulário padrão, a gente enviou para os municípios, para todos vocês responderam, e as respostas declaratórias de vocês foram compiladas num painel, que vocês podem acessar por esse QR Code que está aí. Então, nesse painel que eu estou mostrando agora para vocês, só tem os dados dos municípios de Pernambuco. No nacional você pode acessar qualquer outro, mas esse só tem os nossos, só os de Pernambuco. E foi feito também um relatório de levantamento consolidado com o resultado de todos os municípios de maneira consolidada, que foi enviado para a Secretaria Estadual de Educação. Nós vamos continuar acompanhando a execução do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada em Pernambuco por meio do ICA-TCE. Nós apuramos ele em 23, divulgamos em 24 e na divulgação nós apresentamos para vocês um painel que vocês podem acessar também pelo QR Code, onde nele constava o desempenho consolidado pelo Estado e individual por município. Foram 5 eixos de atuação: legislação, que é toda a parte de plano municipal de educação, se havia previsão na LOA, se tinha um plano de alfabetização municipal,
A colaboração, que era exatamente a adesão ao compromisso nacional ou criança alfabetizada daqui de Pernambuco, a formação de professores em técnicas de alfabetização, material complementar também voltado para a alfabetização, e se os municípios faziam avaliação e monitoramento do aprendizado dos alunos. Esses foram os 5 eixos do ICA TCE 2023, que avalia, pessoal, não o desempenho do aluno. Não é isso que o ICA avalia. O ICA avalia a política pública municipal de alfabetização. A gente está avaliando a política, não o desempenho dos alunos. Então, para o ano de 2024, nós fizemos uma parceria com a Secretaria Estadual da Educação, com a Undime, com a UNCME, com a Universidade Federal de Pernambuco e aprimoramos o índice. Além dos cinco eixos que já existiam, a gente ainda acrescentou, por sugestão dos nossos parceiros, o eixo valorização dos professores e busca ativa dos alunos. Então, o ICA está com uma nova ponderação, ele agora está em ele recebe dados não mais apenas do município. O que é que acontece? A gente já enviou, na gestão passada, em novembro, um formulário para ser preenchido pelo município, pedindo algumas evidências da execução desses eixos. E pedimos à Secretaria Estadual as informações que vocês, municípios, informam para ela com a execução de formação de professor, de avaliação e monitoramento do aluno. Então, o que acontece? O município que não responder ao formulário do Tribunal de Contas vai ficar só com a nota que a Secretaria Estadual informar, ou vice-versa. Ou se você respondeu ao TCE, mas você não enviou as informações para a Secretaria de Educação Estadual, sua nota também será prejudicada. Então, em que fase a gente está do ICA 2024? Ele já foi preliminarmente apurado e o painel já está pronto. Está tudo manchadinho aí, porque é um resultado preliminar, pessoal. Eu queria primeiro apresentar para vocês, aqui no seminário, tanto o painel quanto os novos eixos. E a partir de amanhã vocês vão estar recebendo os ofícios, encaminhando o resultado da análise do seu município. É muito importante que vocês estejam observando esse ofício, lendo em que foi aceito, o que não foi aceito, e vocês possam apresentar novos documentos. Será a única oportunidade que a gente vai ter de revisar essa nota. Então, apesar de que você vai estar olhando para a gestão anterior, é muito importante que vocês encaminhem novos documentos referente a 2024 para validação da nota definitiva. Porque depois da análise dessa documentação que vocês enviarem, a gente vai publicar o painel. E vai também elaborar um único relatório consolidado para a Secretaria Estadual, demonstrando como foi a evolução do ICA, como é que foi atendido, como foi, de uma forma geral. Não vamos falar por município, iremos dar o panorama do Estado. Para vocês terem acesso a esse painel, Tarsila falou na apresentação dela e eu vou reforçar aqui com vocês. Vocês entram no site do Tribunal de Contas na internet, vão na aba Cidadão, que está aí a setinha vermelha, clicam lá em Estudos e Levantamento e quando vocês entrarem vai estar lá vários painéis. Vai ter obras paralisadas, vai ter educação, vai ter segurança, vai ter saúde, cidadania. Então é dentro desse caminho que vocês encontram todos os trabalhos que o Tribunal de Contas tem realizado e estão disponíveis para a sociedade. Bom, posto isso, o que é que vai acontecer? Depois que a gente divulgar o ICA 2024, lá para novembro, final do ano e todos os anos, a gente vai enviar um formulário para essa gestão atual, pedindo que vocês informem a comprovação e as evidências dos eixos que forem definidos para o ICA 2025. A gente envia isso em meados de novembro. Vocês vão ter até dezembro para enviar a documentação. Janeiro e fevereiro é o prazo da equipe analisar a documentação. Em março, a gente divulga o resultado preliminar, que é o que estamos vivendo agora para o ICA 2024, e em abril a gente faz a divulgação do ICA definitivo, com a nota final no painel, divulgada aí nesse campo do site do tribunal. Ok, pessoal? Posto isso em alfabetização, aguardo as dúvidas de vocês, tanto no chat quanto nos e-mails que a gente vai estar apresentando para vocês ao longo da palestra, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as relações étnico-racial. Pessoal, quando a gente pensou em fazer um trabalho sobre as relações étnico-raciais, a gente buscou alguns dados. Né? A gente sempre trabalha com dados para poder iniciar os nossos trabalhos. E o que é que acontece? A gente viu que há uma disparidade muito grande em relação à aprendizagem dos negros e pardos e a população branca. A gente viu que a quantidade de pessoas pretas e pardas, né, da população negra, abaixo
O ensino fundamental incompleto é bem maior, é cerca de 2 milhões, frente à população branca. Então a gente disse, bom, é um tema que precisa ser prioridade no nosso planejamento, e a gente começou a abordar. E aí o que é que a gente fez? A gente começou a montar um levantamento para ver como é que estava a execução do artigo 26A da LDB, que exige o ensino da cultura afro e afro-brasileira nos currículos escolares. E aí a gente viu que é muito incipiente ainda esse tipo de ensino. Então a gente viu também que existe o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Pessoal, o nome é enorme. Então, quando eu me referir a esse plano, eu vou chamar Plano Nacional. Então, vocês já vão saber que eu estou falando do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, que também tem um nome grande. Então, quando eu falar em ERER, eu estou falando de Educação das Relações Étnico-Raciais, tá certo? Para a gente encurtar aqui o tempo de fala. Então, vejam, no Plano Nacional, aquele lá do nome grande, existem 6 eixos. Quais são? Legislação específica. O que é que isso quer dizer? Todo município tem que ter uma norma, lei, decreto, portaria, enfim, uma norma que especifique as ações na ERER, na educação das relações étnico-raciais, definindo qual o fluxo, caso haja uma situação de racismo, quem serão os profissionais, qual será o material que vai ser utilizado, enfim, todo o direcionamento da rede municipal tem que estar disciplinada por uma legislação, certo? O segundo eixo do que consta lá no Plano Nacional é o eixo de formação. O que é isso? É formar os profissionais da educação, sobretudo professores que estão ali no dia a dia com o aluno, de como agir com o racismo, como agir com situações de discriminação, como trabalhar os temas afro-brasileiro, indígenas, enfim. No Plano Nacional, tudo isso vem bem detalhado. Aqui eu só estou pincelando para vocês o que há no plano, mas vocês precisam, na verdade, acessá-lo, e é por isso que eu deixei ali o QR Code, para que vocês possam acessar o plano, porque lá está tudo bem detalhado. Qual o terceiro eixo? O terceiro eixo é material didático. A escola precisa trabalhar com literatura de autores negros, precisa trabalhar isso também nos livros didáticos, e tem todo o disciplinamento dentro do Plano Nacional. O quarto eixo é a gestão democrática, em que consiste basicamente, claro que é muito maior do que isso, mas são seminários, conferências, eventos e encontros que o município favorece para a comunidade escolar, para ir conscientizando as pessoas a respeito da necessidade de tratar todos iguais, independente de sua origem, raça, nível social, enfim. Então, a gestão democrática parte dessa quebra de paradigma e do trabalhar da temática junto à comunidade escolar. O quinto eixo é a avaliação. Foi o pior índice do projeto piloto que a gente fez, o pior índice ficou nessa avaliação. O que seria isso? A Secretaria Municipal de Educação, ela teria que estar atuando junto às escolas para saber se as ações que ela tem feito para combater racismo e discriminação está sendo efetiva ou não. Mas praticamente nenhum município faz. Então é importante que a gente esteja atento a esse eixo do Plano Nacional também. Certo? E o sexto eixo são as condições institucionais. Em que consistem as condições institucionais? É ter pelo menos um servidor na Secretaria Municipal de Educação que trate exclusivamente da matéria de ERER. Okay? Então, tudo isso, minha gente, está detalhado no plano, como eu falei para vocês, e a gente aplicou esse formulário, né, que a gente obteve essas informações via formulário. O que a gente percebeu? A gente percebeu que, na verdade, havia um grande desconhecimento da matéria por parte das secretarias municipais. Então, a gente decidiu, a partir daí, elaborar um material de orientação, que a gente chamou de cartilha cartilha étnico-racial para orientação para a comunidade escolar. Nós emitimos essa cartilha com base do que está escrito lá no Plano Nacional, de maneira muito resumida, claro, mas que traga pelo menos uma orientação rápida, prática para vocês. Essa cartilha foi distribuída na gestão passada, mas eu vou conversar com a Andrei, que é a presidente da Undime, para que ela repasse para vocês também, e vocês podem estar repassando para a comunidade escolar, para a escola, pais, alunos, enfim, para quem vocês achar que as lideranças, né, locais a respeito da matéria, enfim. Então, nessa cartilha tem uma série de informações. Ela tem os eixos do Plano Nacional, ela tem o cronograma do Programa Nacional, ela tem as ações a serem implementadas por etapa de ensino, pessoal. Nem consegui colocar na tela todas as etapas, mas para vocês terem uma ideia, no Plano Nacional, ele detalha desde a educação infantil até o EJA.
tem ações e sugestões de ações para todas as etapas de ensino. Então, tá um material extremamente rico, vale a pena acessar, não só a cartilha, mas sobretudo o Plano Nacional, para que vocês possam saber e ter ideias de como trabalhar com essa temática tão sensível e tão importante para a comunidade escolar. Na cartilha, a gente também se preocupou em trazer o seguinte, orientações a respeito do papel de cada um. Tem orientações da escola, para gerências regionais, para a Secretaria Municipal, para os prefeitos, para, enfim, governadores, pais, alunos, mestres, enfim, tem papel para todo mundo. Não está detalhado na cartilha, mas está fazendo referência ao Plano Nacional para vocês buscarem lá. Na cartilha também foram colocadas algumas sugestões de boas práticas que foram colhidas em campo, porque a equipe da auditoria do tribunal foi a campo, conversou com os gestores, conversou com alunos, pais, e colheram algumas informações a respeito de boas práticas. E a gente achou importante disseminar com vocês. Então, são algumas boas práticas também constam na cartilha, vale a pena acessar. E, por fim, a gente deixou o material de apoio, toda a legislação tem QR Code associado, inclusive os eixos da PNEC também está contemplado na cartilha, vocês também podem estar acessando algumas instruções da PNEC via cartilha, e também tem o QR Code das instituições que trabalham com essa temática. Claro que não dá para trazer todas, seria infinito para a gente colocar dentro de uma cartilha pequena, elaborada de maneira prática, mas tem algumas que vocês podem estar acessando só para estimular aí a matéria e vocês poderem estar trabalhando essa temática na perspectiva de que não fica ninguém para trás. Pernambuco, quando for educar suas crianças, for alfabetizar, for trabalhar a aprendizagem, não vai deixar nenhum grupo étnico ou econômico para trás. Nós vamos pensar em todas as crianças, inclusive as com deficiência, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Agora a gente vai entrar no nosso último tema, pessoal. A gente já está acabando, vou tomar água de novo. Metas do Plano Estadual de Educação. Pessoal, o Plano Estadual de Educação está distribuído em 6 eixos temáticos, como está aí na tela. Educação básica com qualidade, valorização da diversidade e enfrentamento das desigualdades, a valorização dos profissionais de educação, a elevação de oferta de ensino superior, gestão democrática e financiamento da educação. Pessoal, antes de entrar nas metas em si, porque aqui são os eixos do plano estadual, eu vou mostrar aqui para vocês as metas do Plano Estadual de Educação. Vocês vão ver que não tem nada fora da realidade de vocês. É tudo que o município já faz. Educação infantil, fundamental, média, educação especial, alfabetização, enfim, tudo o que vocês fazem. Mas quando a gente se deparou com esse trabalho, quando a gente decidiu monitorar as metas dos planos de educação, a nossa meta era monitorar o estadual e os municipais. O que aconteceu? Nós não tínhamos dados estruturados dos municípios para verificar enquanto eles cumpriram a meta e enquanto não cumpriram. Os municípios simplesmente têm 10 anos de vigência do Plano Municipal de Educação, eles não elaboraram uma forma de monitorar seus próprios avanços. Então foi praticamente, assim, eu vou dizer impossível, que, né? Não, tudo tem um jeito, mas assim, inviável, improvável a gente conseguir medir por município como eles chegarem em cada uma das metas. A maioria dos planos municipais meio que copiaram o nacional e estadual e tem em torno de 20 metas de fato. Mas a gente não pôde trazer o resultado do município, não pôde fazer o levantamento sobre os municípios, porque não havia dados estruturados. Então, o que eu vou apresentar agora para vocês é o consolidado do Estado, certo? Então, assim, essa legenda que tem aí do lado para vocês, o xizinho e o tiquezinho amarelo, quer dizer o seguinte, o xizinho, meta não cumprida. O amarelinho, cheque amarelinho, é cumprida parcialmente. E o cheque verdinho é cumprido 100%. Só que esse cumprido 100%, eu estou falando do Estado, porque não foi possível monitorar isso nos municípios. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque vocês são a gestão que tem o privilégio de montar o Plano Municipal de Educação, que será executado por vocês nessa atual gestão e pelas próximas gestões. O Plano Municipal de Educação ele tem vigência de 10 anos e está na mão de vocês elaborar esse plano. Gente, isso é uma oportunidade única. Pensem comigo, vocês vão poder elaborar as metas que vocês querem alcançar. Vocês precisam dizer que forma essas metas vão ser monitoradas para que vocês mesmos e o controle social possa ser exercido ao longo dos 10 anos, para não deixar o descaso que houve
com o decênio anterior no plano municipal e tanto nacional quanto estadual, né? Houve descaso de uma maneira geral com todas as gestões, digamos assim. Gente, o que deu a impressão é que ninguém correu atrás de cumprir essas metas. E eram metas super fáceis, gente, sobre educação infantil, fundamental, médio, ensino superior, né? Valorizar o professor, estimulá-lo a fazer a graduação correta para o que ele está trabalhando. São coisas simples de serem executadas, mas não foram perseguidas essas metas. Então, vocês podem fazer a diferença, vocês estão com o poder de fazer isso. São vocês que vão dizer, são vocês que vão pleitear junto ao Legislativo a aprovação do novo Plano Municipal de Educação. Então, façam isso assim, com muita responsabilidade, com muito critério, critérios objetivos. Gente, eu sei que é ruim ser monitorado, eu sei que ninguém gosta de ver os seus resultados expostos, né, para a comunidade, a gente sabe que usam politicamente errado isso, mas entendam que sem os dados a gente não consegue avançar. A gente não consegue melhorar o desempenho da educação se a gente não sabe onde nossos alunos estão. Então, vocês é que são os atores para fazer isso. Então, eu deixo aqui a orientação, né, dentro desse caráter pedagógico do tribunal, para que vocês exerçam isso com muita responsabilidade, com muito zelo, com muito esmero, de definir as metas mensuráveis e definir já a forma de monitoramento dessas metas, que fica para a sua gestão e para as próximas que virão dentro aí dos 10 anos. E aí, pessoal, continuando na nossa caminhada aqui das metas, a gente vê o quê? Que das 20 metas estabelecidas no plano estadual, só 2 foram cumpridas 100%, né? Que foi aquela do... nem me lembro mais, gente. Foi da remuneração e do piso, e a outra foi do mestres e doutores, né? A quantidade de mestres e doutores na educação básica. Isso no estado. Nos municípios a gente não tem ideia, porque não existe dado. Mas vale a pena dizer o seguinte: a partir do próximo ano, o Tribunal de Contas já atento, já com essa experiência que a gente viveu, a gente vai monitorar concomitantemente. Ou seja, se o seu município não adotar os dados estruturados, o tribunal vai lá para perguntar. Então é melhor vocês fazerem antes que a gente chegue para perguntar. Fica a dica para vocês, mas é claro que a decisão está sempre com vocês. Então a gente vê também o quê? Que 5 metas foram atendidas parcialmente e 13 metas não foram alcançadas nem de perto. Pessoal, eu agora vou mostrar para vocês as pouquinhas metas que a gente pôde mensurar dentro dos municípios, né? Das 20, eu acho que a gente conseguiu mensurar o quê? Umas 7 metas. E aí as poucas que a gente conseguiu, eu trouxe para vocês estarem avaliando. Claro que isso tudo está referente à gestão anterior, mas a boa notícia é que vocês têm aí o quê? 8, 9 meses para poder cumprir a meta que não foi cumprida em 10 anos. A gente tem que pensar se isso é uma boa notícia ou uma má notícia, mas de todo jeito é uma notícia. Então vocês têm até o final do ano para correr atrás da meta. A primeira que a gente vai falar é creche. A gente fez uma auditoria ordenada em 2023 de creche, onde a gente já divulgou para vocês como é que estava o percentual de cobertura de vagas em creche. A meta nacional é 50% e a meta estadual é 48,4%. Como o estado está de maneira consolidada, que a gente sabe que a maioria das creches estão no município. Então, isso aí é um apurado do município. A média do estado está em 30%. Pessoal, existe uma discussão muito grande, né, se deve ser 50% ou não. Na atual discussão do Plano Municipal de Educação, municipal, nacional e estadual, está se revisando essa questão da meta para fazer ela em relação à demanda dos municípios. E aí, para que haja essa meta sobre a demanda do município, é preciso que o município saiba qual é a sua demanda de creche. Então, é outro dado que precisa ser descoberto pela gestão municipal. Vocês precisam fazer um diagnóstico da sua rede para saber quantas crianças precisam de creche, para ver se você está atendendo ou não, porque aí você já coloca lá na sua meta, né, no seu plano municipal de educação, que vai ser aprovado até o final do ano. Bom, essa é a meta de creche e a gente agora vai para a meta da pré-escola. Agora, a pré-escola é uma boa notícia. Minha gente, veja, a meta é universalizar as ofertas de vaga na pré-escola e ensino fundamental também. Porque como é um ensino já, uma etapa de ensino obrigatória, 100% das crianças têm que estar na escola. Como é que está Pernambuco? 90% na meta. Gente, falta um esforço pequenininho de busca ativa e esses 10% a gente já consegue atingir. Então, vocês estão com a oportunidade de trabalhar com a busca ativa e terminar de completar esses 10% que falta. No ensino fundamental, é menor ainda. É menos de 7% que precisa para cumprir a meta, gente. Quase todos os municípios já cumpriram. Então, vamos trabalhar nesse tempo que falta do ano, que é o tempo que vai findar o Plano Municipal, Estadual e Nacional de Educação, para que vocês façam a busca ativa e coloquem todas essas crianças na escola. Vejam, eu estava num seminário lá, num evento em São Paulo, e teve uma sugestão bem interessante, uma boa prática que eu quero compartilhar com vocês. Um determinado gestor precisava saber por que X número de crianças não estava matriculada.
numa determinada etapa de ensino. E aí a ideia dele foi, vou usar o trabalho, a mão de obra do PSF, né, do Programa Saúde na Família, para que lá na comunidade, já que ele tem convívio com a família, ele procure saber por que a criança não está matriculada. Veja, é um agente de saúde que foi orientado a fazer uma pergunta simples, por que o seu filho não está na escola? E ele tinha algum local que ele anotava esse dado, foi fornecido para o gestor e foi possível realizar essa matrícula. Porque a educação, gente, é uma pauta intersetorial. Então é importante que a gente esteja atuando, principalmente com saúde e assistência social, porque a criança é um indivíduo completo, que precisa de várias assistências em várias áreas. Então fica aí a dica para vocês, desse compartilhamento de boa prática, para que a gente possa cumprir 2 metas com essa postura de busca ativa, tanto a da pré-escola, quanto a do ensino fundamental. Ok? E agora, gente, nós vamos falar da educação especial. Não tinha dado, nem no Estado, para a gente dizer, aliás, no Estado até que tem, mas aí a gente não ia trazer aqui porque não era o foco. Não tinha dado para a gente falar dentro do município quanto foi atingida essa meta, mas tinha dados absolutos. Então a equipe de auditoria, ela selecionou aí, trouxe para vocês, e assim, é uma realidade, pessoal, que vocês sabem, vocês que estão na prática, que estão na ponta, sabem muito mais do que a gente que está aqui no tribunal. O número de crianças deficientes tem crescido ao longo dos anos. E minha pergunta é, a estrutura, a formação dos professores, toda a adequação da escola, da sala de aula, tem sido proporcional a esse crescimento? Pelos dados a gente vê que não. A gente vê que ainda 30 municípios do estado de Pernambuco não tem em nenhuma escola da rede um auxiliar para a educação especial. Pessoal, eu quero dizer a vocês que esse também é um dos temas que entrou no plano de controle externo do Tribunal de Contas. E o nosso olhar é para crianças com TEA, para crianças deficiente visual, deficiente auditivo, eu vou fazer só uma pergunta. Se no seu município tiver uma criança deficiente visual, com um nível socioeconômico lá embaixo, que não tem condições de colocar numa escola para aprender braille, para se alfabetizar, para passar no vestibular, para passar no concurso, o que essa criança vai fazer? O que é que essa criança vai ter de oportunidade na vida? Gente, eu estou falando de uma criança deficiente visual. Eu lhe pergunto, no seu município tem livros em braille para essa criança? Se não tiver, gestor, reflita sobre isso. Pense. Vamos abrir a nossa mente, gente. Ninguém que tem uma deficiência escolhe ter a deficiência, mas eles têm o direito de ter as mesmas oportunidades que um outro aluno que não apresente uma deficiência notória tenha. Pensem nisso, pensem em educar todos, sem deixar ninguém para trás. E aí, pessoal, a gente vai falar da meta agora da educação integral. Vários estudos dizem que a educação integral é o grande pulo do gato para acabar com a violência, para melhorar os índices de aprendizagem, porque a criança fica na escola, porque a criança tem a chance de aprender empreendedorismo, educação financeira, braille, libras, enfim. Todo mundo defende a educação por tempo integral e é por isso que ela entrou na meta, dentre as metas do Plano Nacional, Estadual e Municipal de Educação. Como é que os municípios estão aqui? Porque isso aqui é dado do município. O último dado fechado é de 2023. A meta era de 51,5% dos alunos estudando em tempo integral. Como é que estão os municípios em Pernambuco? 11%. 11% em 10 anos, pessoal. Então, assim, é pouquíssimo. E vocês podem mudar essa história. Eu estou trazendo dados porque é sobre dados que a gente trabalha. E vocês também trabalham com dados. Uma outra perspectiva, pensando agora em termos de escola. Quantas escolas em tempo integral deveria ter a rede municipal do estado, né? Juntando aí todos os municípios? 38% das escolas municipais deveriam ter ensino em tempo integral. Tem? Não. 12% das escolas têm. 12%, né, das escolas têm ensino integral para que o aluno possa aprender, além das matérias convencionais, outras que possam ajudar no desenvolvimento dele para o autossustento. Pessoal, tudo isso é muito triste de ver, muito triste de ver. Toda essa defasagem entre meta e resultado dá uma angústia, porque foram 10 anos de trabalho que praticamente se perdeu aí na história em relação a metas, né? Não estou dizendo que nada foi feito. Eu agora vou dar uma notícia boa para ninguém ficar deprimido. Veja, a meta do IDEB para os municípios nos anos iniciais era atingir uma nota no IDEB de 5,5. Baixa. Mas o município conseguiu superar. Foi para 5,7. Positivo. Meta parcialmente atingida, porque só faltou do ensino médio, que é do Estado, mas vocês atingiram a meta. Então, de parabéns. Nos anos finais, a média era 4,7. Está em 5, atingiram a meta, ótimo, pelo menos uma boa notícia em todas essas metas, foi a meta 7.
E a gente vai para outra. Porque Tribunal de Contas gosta da notícia ruim. Então, o que é a adequação de formação dos docentes, tudo fraca. Educação infantil, só 59% tem adequação adequada, no ensino fundamental, 63%, e nos anos finais, minha gente, 45%. Então, vamos investir no profissional de educação, minha gente, por favor. Pensem o seguinte, a educação é a política pública que muda uma sociedade. O professor é o agente-chave nesse processo de ensino-aprendizagem. Ele precisa ser valorizado. E valorizado não apenas financeiramente, que é extremamente importante. Plano de carreira, piso de professores, a gente também vai estar olhando isso. Vocês precisam regularizar isso no seu município. Mas não é só isso que o professor precisa. Ele precisa de respeito em sala de aula, ele precisa de reconhecimento na sociedade, ele precisa se sentir importante e valorizado porque ele é importante. Sem um professor, não existe nenhuma outra profissão. Mas é meio que um favor. Quando uma criança diz que vai ser professor, coitado, vai ser professor. Daqui a pouco não vai ter mais professor, gente, porque todo mundo tem pena do professor, porque o professor não é valorizado, não é bem remunerado. Então, que a gente pense nisso, de reposicionar o professor como um profissional empoderado, porque é ele que muda a história, é ele que muda a sociedade. E aí, minha gente, dentro dessa reflexão, eu queria fazer uma pergunta para vocês assim. Quando vocês eram criança, alguém fez a pergunta assim para você, o que é que você quer ser quando você crescer? Você lembra do que você respondeu? Você não deve ter respondido, não, eu quero ser mãe, pai, quero ficar aqui em casa, cuidando dos meninos. Dificilmente. Geralmente a criança responde, quero ser astronauta, quero ser presidente, quero ser jogador de futebol, quero ser, sei lá, médico, engenheiro, enfim. Toda criança responde essa pergunta. O que você quer ser quando crescer? Com uma resposta profissional. A gente sabe que o indivíduo não se define pela vida profissional dele, mas é um ponto tão importante que toda criança, ao você perguntar, o que é que você quer ser quando crescer? Ela responde como uma profissão. E como ela vai ser alguma coisa se ela não tem um estudo, gente? Pessoal, agora inverta. Esqueça do seu passado, se você atingiu ou não o seu sonho, guarde para você e reflita sobre isso, mas pense agora no seu aluno. Vamos pensar no seu aluno. E eu tentei trazer íconezinho dos mais diversos alunos que vocês possam enfrentar. Étnico-racial, deficiente físico, aquele deficiente visual que para ele é um desafio estudar em escola pública, aquele aluno que está no sertão de Pernambuco, onde carro não chega, que não tem transporte, aquela agonia toda. Pense nesse aluno. Pense em fazer a pergunta para esse aluno. O que é que você quer ser quando crescer? Escute as respostas dele. Escute. Escute de verdade. E pense o seguinte, a educação que você ministra hoje na escola, a educação que você promove no seu município enquanto Secretaria de Educação, é suficiente para permitir que esse aluno continue sonhando, continue sendo, querer ser o que ele quer ser, ou quando chegar lá no ensino médio, esse aluno vai olhar para trás para a vida acadêmica dele e vai dizer, dá não, chego lá não consigo passar no vestibular, isso é coisa para rico, eu vou ficar aqui mesmo. Vou traficar, vou resolver aqui, vou dar meu jeito, vou dar meus pulos. E aí? Qual é a educação que você está oferecendo para o seu aluno? Gente, não é justo que uma criança de escola privada sonhe em querer ser o que quiser e saber que pode chegar, dependendo do esforço dela, e uma criança de escola pública dizer assim, não dá para mim, eu não consigo concorrer. Não é justo, gente, não é justo. E o convite que eu quero fazer a vocês hoje é que a gente construa uma educação que não destrói sonhos, que permita essas crianças a continuarem sonhando, a ser o que elas quiserem ser. Okay? Muito obrigada, pessoal. Boa tarde.